Olá pessoal, meu nome é José Florencio e bem-vindo ao nosso curso de Estatística. Hoje o nosso tema será coleta de dados. Vamos começar com esse tema muito importante, bem vasto. Nós não vamos olhar todos os detalhes, né? Eu tenho um livro ali, por exemplo, que tem umas 1000 páginas só de coleta de dados. Mas a gente vai olhar com uma certa profundidade. Hoje a gente vai começar nos conceitos. Nas próximas aulas nós vamos entrar com uma certa profundidade nesse tema, porque é um tema muito importante, é fundamental para nosso senso crítico sobre estatística. Tá? Vamos começar aqui. Coletando dados, o mundo e suas intermináveis questões. Pois bem, o mundo traz questões para a gente o tempo todo, né? O tempo todo a gente tem que responder questões. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, ó. O governador está fazendo um bom trabalho? Seria interessante saber, né? Quanto imposto foi recolhido em 2020? Quanto foi sonegado? Né? Um pouco mais difícil. Né? Quais os esportes prediletos dos brasileiros? Além do futebol, tem outros. Né? Quais são os percentuais de adesão em cada esporte? Quantos livros, em média, um brasileiro lê por ano? Poderia ser uma informação interessante de saber. Qual o percentual de adultos que bebem bebida alcoólica diariamente? Um pouco mais difícil de saber, né? Teria que fazer uma pesquisa bem feita. Qual o percentual de menores de idade que fumam? Mais difícil ainda, né? Uma vez que dar cigarro para menor é errado, e como é que vai descobrir qual o percentual? Que tipo de pesquisa terá que ser feita para saber qual o percentual de menores de idade que fumam? Qual o percentual de pessoas que infringem as leis de trânsito quando sabe que não serão multadas? Olha aí, pergunta bem delicada, né? Como é que você vai conseguir essa informação? Né? Qual o percentual de pessoas que infringem as leis de trânsito quando sabe que não serão multadas? É uma pergunta delicada, cometendo infração, né? Qual o percentual de mulheres casadas que mantêm parceiros sexuais fora do casamento? E o percentual de homens casados que fazem o mesmo? Pergunta mais delicada ainda, mais difícil. Enfim, essas perguntas aparecem, né, e às vezes têm que ser pesquisadas, têm que ser levantadas. Então a gente precisa coletar dados para responder essas perguntas. Vejo que tem perguntas aí que são delicadíssimas, né, complicadas de obter essas respostas, outros são mais simples. Né? Vamos avançando aqui. Coletar dados. A gente viu que é dureza, às vezes é dureza. Vamos lá, como é que seria esse processo de coletar dados? Vamos tentar quebrar ele em partes, em etapas e em conceitos para a gente estudar. Né? Primeiro, a quem devemos perguntar? A gente quer descobrir uma daquelas questões lá. A quem devemos perguntar? É fundamental saber a quem perguntar. Né? Pessoas no meio das ruas, pessoas que estão em casa, estão num trabalho que é fora de casa, né? Às vezes tem pessoas em casa trabalhando, mas tem pessoas que estão fora sem trabalhar ou fora trabalhando. Os ricos, os pobres, a quem perguntar? A primeira pergunta, a primeira questão que será. Será que elas são sinceras, dependendo de onde elas estão? Né? Será que elas são sinceras? O que podemos dizer de quem faz as perguntas? A apresentação da pessoa que faz as perguntas. Voltando aqui a essa questão do local onde as pessoas estão, né? Você vai perguntar para as pessoas que estão em casa sobre, por exemplo, se você queira perguntar sobre a remuneração delas, você escolhe só as pessoas que estão em casa, trabalhando em casa ou não trabalhando em casa. Será que as respostas delas vão ser diferentes de quem está no escritório? Imagino que deve. Ninguém pode assumir que elas vão ganhar a mesma coisa, então provavelmente não deve ser feito uma pesquisa desse tipo segmentado, assim, se as pessoas estão em casa, no trabalho, especificamente, né? E sobre quem faz as perguntas, né? Olha só que situação, aquelas perguntas delicadas, né? Você vai fazer uma pergunta sobre o comportamento sexual, sei lá, sobre os hábitos sexuais da pessoa, e o entrevistador é uma freira, né? Vestido com aquela roupa de freira. Será que a pessoa vai responder com sinceridade, né? Seria diferente se fosse um jovem com roupa descolada e tal, perguntando.
Se a pessoa está em grupo, se ela está no próprio casal, será que aquele é o momento adequado de chegar e perguntar? Né? Se ela está em casa com outra pessoa, ela vai ter a condição de falar a verdade ou ela vai só te dar uma resposta evasiva ou vai mentir? Né? Como seriam as perguntas? Algumas questões são delicadas, a gente viu, né? É melhor perguntar preto no branco? Pá. É melhor perguntar sutilmente? Como é que seria isso aí? Reflitam sobre isso. As pessoas vão responder o que elas gostariam que fosse verdade? Será que as aparências importam? Onde ela está, para quem está respondendo? Se o cara que está perguntando for já vestido de policial, será que um jovem vai responder que fuma? Um menor de idade vai responder que fuma? Né? Eu acho que provavelmente não. Né? Então, esses 3 pontos são fundamentais. Assim, quem você vai perguntar? Onde é que você vai escolher essas pessoas? Quem é que vai perguntar? Como é que ela se apresenta? A forma que ela se apresenta? Como é que são essas perguntas? Elas são delicadas? Elas são progressivas? Como é que isso vai acontecer? Esse planejamento tem que acontecer para dar certo. A gente vai ir mais fundo em todos esses pontos aí, mas vejam vocês que não é uma coisa muito simples. Né? Alguns princípios, rapidamente, vou falar aqui alguns princípios para as perguntas. Né? O primeiro deles é a clareza. A pergunta tem que ser clara. Não pode ser confusa. Evitar expressões que sejam negativas, né? Para que precise o entrevistado pensar, calcular. Né? Por exemplo, eu vi uma vez uma pergunta extrema, né? Extremamente mal formulada, né? Que era assim: você é contra a proibição do desarmamento? Naquela época estava sendo avaliado o desarmamento. Né? É uma pergunta muito mal elaborada. É contra a proibição do desarmamento? É muito confusa. Né? Quem vai responder tem que fazer um cálculo aí, né? Para saber o que é que está sendo perguntado. Então essa questão da clareza é um ponto fundamental. Não? Perguntas simples, claras, checar as perguntas com muitas pessoas antes, né? A gente vai dar uma aprofundada nessa questão das perguntas. E a objetividade. A objetividade significa não subjetividade. Né? Então, por exemplo, você vai fazer uma pergunta sobre... Você quer saber se a pessoa tem hábitos saudáveis. Né? Então, você vai perguntar à pessoa, você tem hábitos saudáveis? Uma pergunta também equivocada, porque hábitos saudáveis para aquela pessoa pode ser diferente do que é para você, do que é para a sua pesquisa. Então, você está perguntando uma subjetividade. Né? Outros exemplos de subjetividade. Você pergunta assim, quantas crianças tem na sua casa? O que é uma criança vai depender da família, da cultura daquela pessoa. Né? De repente, para ela uma criança é menos de 18 anos, para outros uma criança é só a menos de 12 anos. Enfim, a criança em si é uma subjetividade. Né? Então, os princípios são esses. Clareza, a pergunta tem que ser simples, clara, e objetivo. Não pode ter subjetividades nas perguntas. Coletar os dados, depois é que você vai tomar conclusões e tomar decisões a partir deles. Mas antes, clareza e objetividade. Vamos pensar, né, gente? Agora é com você, meu estudante. Os estatísticos dizem que existe o dado bom e o dado ruim, dependendo dos princípios usados na coleta. Existe dado bom mesmo? Né? Eu pergunto a vocês assim. A gente vê que não é tão fácil fazer essas perguntas. Né? Os estatísticos dizem que os dados bons são os dados que foram coletados seguindo princípios. Os dados ruins foram coletados sem princípios. Mas será é possível existir dado bom mesmo? Será que todo dado não tem algum erro dentro dele? Né? Todo dado coletado não tem algum erro? Reflita sobre isso. A gente pode conversar sobre isso depois. Existe dado bom mesmo? Quais seriam as situações que você não estaria disposto a participar de uma pesquisa? A sua recusa poderia influenciar no resultado da pesquisa? O que você acha? Você pensa aí numa situação que você não estaria disposto a participar de uma pesquisa. Né? Estaria com seu namorado, com sua namorada, esposo, seu companheiro,
ou próximo, junto com a sua mãe, o pai, enfim, dependendo do tipo de pergunta, quais são as situações que você se recusaria a participar da pesquisa? O que é que você iria responder? Você iria recusar participar ou você ia responder para se livrar daquela situação? Pense um pouco sobre isso. O que é que você faria? O que é que essa sua atitude causaria nessa pesquisa? Qual o impacto da sua atitude nessa pesquisa? Reflita sobre isso. Imagine que na saída de uma loja de produtos alimentícios para atletas, um grupo de entrevistadores faz uma pesquisa sobre os hábitos desportivos e alimentares dos compradores. Como você organizaria essa pesquisa? Como é que você faria? Tipo assim, você iria colocar os caras sarados para perguntar aos gordinhos? Você ia colocar uns gordinhos para perguntar aos sarados? Você ia pedir os gordinhos para perguntar aos gordinhos, sarados? Como é que você faria? Reflita sobre isso. Como é que você acha que as pessoas dariam respostas mais sinceras? Né? Digamos que o objetivo nosso é obter respostas sinceras. Né? Como é que você faria essa pesquisa? Você quer obter dados desportivos e alimentares dos compradores digamos que você trabalha para uma rede de academias, né? De que maneira você tornaria aquela situação mais relaxada para que a pessoa respondesse com mais tranquilidade sobre seus hábitos, ou se ela estaria disposta a participar e ir para uma academia, né? Enfim. Na próxima aula nós vamos continuar nesse assunto. A gente vai entender um pouco que são dados oriundos de experimentos, dados oriundos de observação, e aí entrar com mais profundidade nesse tema. A gente vai começar a olhar os erros das pesquisas, e aí a gente vai começar a entender quais são os tipos de erro que tem e como é que a gente pode evitar. A gente vai conseguir compor um conjunto de princípios bons para se fazer pesquisas, tá? Ok, pessoal? Até a próxima.